a sabedoria traz para nós uma lição de o que é que nós devemos cuidar e valorizar em termos de embelezamento. Quando Pedro escreveu sua carta, ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. E entenda isso, Pedro está usando uma linguagem aqui de muito dinheiro gasto em beleza. Quando ele fala aqui de, por exemplo, de frisado de cabelos, isso eram perucas que eram produzidas pelos germânicos na ocasião, que eram valorizadíssimas. Se fosse transportar o valor daquela época para hoje, chegava perto de uma dezena de milhares de dólares. Agora, estaria Pedro defendendo que não deve ter cuidado com a sua aparência? Não, é um pouco diferente. Ele vai apresentar aqui a maneira como nós devemos cuidar da nossa imagem. E ele vai dar praticamente nenhum valor para a aparência física, focalizando uma beleza interior. Manifesta no pescoço. Então, o que é que deve ser? Eu quero apresentar para vocês, então, aqui 5 pedras de valor. Eu quero dividir em 2 partes essa parte do pescoço, e inicialmente eu quero pegar 5 pedras de valor que ele defende que você pendure no pescoço. Veja lá, vamos iniciar. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então vamos olhar aqui para essa imagem do que é que deve ser valorizado no pescoço como um sinal de beleza. A primeira palavra que ele usa aqui é o ensino de teu pai. Traduz uma palavra hebraica que significa disciplina, instrução, correção, educação. No sábado passado, eu fiquei com os 3 meninos do meu filho, do Rafael, meus netos, não são todos os netos, mas os 3 meninos. Carmo e eu ficamos com eles 3, no meio de outras crianças, de outras pessoas, e eu tinha que ficar de olho, mesmo porque tinha uma piscina no lugar. E tem um deles que você não para, eu já sabia que ele não ia ser um dia de descanso em hipótese alguma. E algumas vezes eu tive que olhar o menino do meio, o menino de baixo, chamar de lado, vem cá, senta comigo aqui. O que você está fazendo não está certo. Muda a sua atitude. Não é desse jeito que brinca, não é gritando. Não é agarrando a bola e não deixando jogar. Senta aqui. Naquele momento eu era o representante do pai ali. E eu tinha que passar alguma disciplina, alguma instrução, alguma correção, alguma educação. Isso significava: senta aqui do meu lado, fica aqui um pouquinho. Não faz isso. Você vai voltar lá agora. Mas você não vai gritar e nem vai agarrar a bola. Posso ir? Não, espera mais um pouquinho aqui. Ele está dizendo: saber ouvir a instrução do pai é uma maneira de se embelezar. Além disso, além do ensino do pai, ele diz: não deixes a instrução da tua mãe. A palavra instrução aqui é a palavra Torá.
E era a palavra também empregada para descrever a Escritura, todo o Antigo Testamento. E percebam isso também. Filho meu, ouve a instrução da tua mãe, ouve o ensino do teu pai. Temos uma pressuposição aqui. Pais e mães estão ensinando seus filhos. Pais estão advertindo, estão disciplinando, estão corrigindo. Mães estão ensinando e estão ensinando a Escritura. É responsabilidade também da mulher ensinar a Escritura para a criança. E ele está dizendo assim, ouve isso, pendura isso no teu pescoço. Ouvir a advertência, a correção, o ensino do pai, ouvir a instrução da mãe, aquilo que ela pode ensinar das Escrituras, significa que é uma boa coisa para a sua aparência. Também veja que ele diz no capítulo 3, versículos 21 e 22, desculpe-me agora que eu percebi que não tinha projetado, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. E em 3, 21, 22 ele diz, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. De novo ele vai falar sobre como adornar o pescoço, e aqui ele diz o quê? A verdadeira sabedoria. Significa que nós devemos, nós mesmos, os nossos filhos, instruí-los a ganhar sabedoria em como lidar com as coisas da vida. Vejam, nós podemos levar a vida de diversas maneiras. E se for com falta de habilidade, você vai fazer um estrago. Dias atrás também eu estava numa situação em que alguém tinha que baixar um toldo e aparentemente aquilo estava travado. E duas pessoas que estavam ali estavam vendo aquilo como precisa fazer força. E uma delas falou assim, vai quebrar. Precisa fazer força. Até que aparece alguém e diz assim, não, mas tem um jeitinho. Não é força, tem um jeitinho. Que se fizer isso, não tem que fazer força e não vai quebrar nada. Essa é a sabedoria. É a habilidade de resolver alguma coisa. O livro de Provérbios está ensinando uma série de habilidades em tantas coisas. E ele diz assim, coloca no seu pescoço a sabedoria. Que as pessoas possam notar isso em você, a sua habilidade em tratar com as pessoas, em responder às pessoas, em contornar as situações críticas. Isso é a beleza. Ele também diz aqui, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Bom siso aqui traduz uma palavra hebraica, mismá, que significa sagacidade, prudência. A sagacidade, a prudência e até a inteligência, poderíamos traduzir assim também, elas são características também do perverso. A serpente mais sagaz de todos os animais, ela é astuta. E o que ele está dizendo é o seguinte, você deve se enfeitar com aquela capacidade, aquela astúcia de poder olhar para uma situação e discernir o que ela é, como ela se apresenta,
Quais são os riscos? Eu tenho 67 anos. Alguns de vocês são mais velhos do que eu. E com 67 anos, eu já pude observar muitas coisas. E sabe, muitas vezes eu estou olhando para uma situação, eu já sei o que vai acontecer. Não é porque eu sou inteligente demais, é porque eu já vi. Essa é aquela opção, aquele caminho, aquela conduta não vai levar onde a pessoa quer chegar. Eu já vi histórias das mais trágicas do que as pessoas estão fazendo com suas vidas. Eu já vi. Eu já vi escolhas que pais fazem e uma certa permissividade dentro de casa com seus filhos tinha um resultado. Eu já vi. Quando eu tinha 25 anos, eu fui pastorear uma igreja e boa parte daqueles casais tinham seus filhos ali com 7 anos. Depois de tantos anos, voltamos àquela igreja e aqueles que eram crianças de 7 anos, agora eram pais de crianças de 7 anos. E eu me dei o trabalho de saber o que aconteceu com aquelas crianças de 7 anos, de 25, 30 anos atrás. E sabe, não teve surpresa. A maneira como seus pais lidaram com aquelas crianças redundou naquilo que tinha acontecido com elas. Ele está dizendo, você deve se enfeitar dessa astúcia, dessa perspicácia, desse bom siso que ele cai aqui. Também no capítulo 6, versículo 20, ele diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu pescoço e penduras ao teu pescoço. Veja, aqui ele mudou um pouquinho, ele traz a palavra mandamento de teu pai. Ele já falou de ensino do pai, agora ele está falando de mandamento do pai. Mandato, preceito, decreto. Veja, a soma dessas palavras que ele está dando aqui, o ensino, a disciplina, a instrução da revelação de Deus, a sabedoria, o bom siso, aquilo que Deus decreta, está dizendo, na medida em que você está colocando no pescoço essas coisas, entenda isso. Essas são as marcas que Deus quer ver na sua vida. Se enfeita com o ensino, com a instrução, com a sabedoria, com o discernimento, com o mandamento. São estas coisas que Deus valoriza. Na medida em que nós assimilamos essas coisas, Deus está dizendo, é isso que torna você uma pessoa bonita da perspectiva de Deus. Pode se enfeitar completamente, fazer plástica completamente transformadora. Entenda uma coisa, esse tipo de beleza, ela vai acabar. Veja, a soma dessas palavras tem um sentido de profundidade que quer levar as pessoas a uma vida bastante substanciosa, consistente. Enquanto a nossa sociedade pode estar preocupada com a aparência física, com o porte atlético, com a roupa que está se vestindo, Deus está dizendo, atende ao ensino, à disciplina, à instrução,
o bom siso, o discernimento, a sabedoria. É isso que vale. Não fica naquilo que é vazio. Então, em primeiro lugar, falando sobre adorno, sobre enfeite, que ele está dizendo o seguinte: beleza da perspectiva de Deus envolve investir nessas 5 coisas.